Bem-vindos à nossa primeira historinha. Deus lhe deu beleza, talento e fama, mas o diabo, incomodado com isso, colocou em seu caminho o pior tipo de pessoa, aquela que por inveja destruiria sua vida. O talento sempre foi importante, seja nas artes, nas ciências ou na música. E existe aquelas pessoas que desde quando nascem já demonstram essa forte inclinação, um dom nato, e na música temos inumeráveis exemplos. Cantar bem por si só não é receita de sucesso, e exige luta, trabalho e sorte em ser bem-sucedido. E ser bem-sucedido na área requer mais ainda dessas três coisas. A fama envolve a riqueza e notoriedade, e traz consigo tanto as vantagens quanto as mazelas. E os admiradores, que, num nível mais frenético, se condensam na figura do fã. Ser fã é ser um entusiasta e consumidor fiel do artista. É positivo e satisfatório. Mas e quando esse fã esconde outro tipo de sentimento? Essa gente é um perigo real, e John Lennon que o diga. A beleza e o sucesso atraem os admiradores, e infelizmente aqueles que invejam também. Aqueles que querem se aproveitar, e o caso de hoje mostra bem o quão letal pode ser o fato de ser bem-sucedido e pagar bem caro com a vida por isso. Diretamente das profundezas da Zona Norte de São Paulo, eu, Luiz Roberto, dou as boas-vindas ao meu canal. Selena Quintanilha Pérez nasceu em 16 de abril de 1971 em Lake Jackson, no estado americano do Texas, filha de Abraham Quintanilha Jr., um ex-músico mexicano-americano, e Marcela Samora Quintanilha, de ascendência indígena Cherokee. Ela foi introduzida na música por seu pai, que dizia em entrevistas que viu nela uma maneira de voltar aos empreendimentos musicais após descobrir o tempo e a altura perfeito em sua voz. Quintanilha rapidamente reuniu os filhos em uma banda chamada Selena Los Dinos, que incluía Quintanilha III no baixo, Suzette Quintanilha na bateria e Selena como vocalista. O grupo rapidamente se tornou a principal fonte de renda da família, após eles terem sido despejados de sua casa devido à crise do petróleo ocorrida em 1982 no Texas. Quintanilha, pai, entrou com um pedido de falência, depois que seu restaurante mexicano enfrentou problemas financeiros como consequência da crise. A família mudou para Corpus Christi, Texas, e o conjunto começou a gravar suas primeiras canções profissionais. Em 1984, a banda lançou seu primeiro álbum, Selena de los Dinos, sob uma pequena gravadora independente. Abraham queria que seus filhos gravassem canções de música texana, um gênero musical dominado por homens, e popularizado por mexicanos e americanos nos Estados Unidos. A popularidade de Selena como artista solo começou a crescer após ela conquistar o prêmio de melhor vocalista no ano do Prêmio da Música Tejana, em 1987. A cantora conseguiu seu primeiro contrato com uma gravadora grande em 1989, quando assinou com a EMI Latina. Com sua subsequente carreira solo, ela, como artista bilíngue, vendeu mundialmente mais de 100 milhões de trabalhos musicais gravados em inglês e espanhol. A vida da linda morena hispânica prometia bastante, e ela já vislumbrava alçar fama mundial, como suas irmãs latinas Shakira e sua xará Selena Gomez. Mas o único fato iria mudar completamente os rumos de seu destino. Alguém que entraria na sua vida, trazendo consigo aquele sentimento que dá nome a essa série. Então tudo mudou, e para pior.
Em 1991, Yolanda Saldivar, que havia se tornado fã da música texana na década de 1980, foi assistir ao show de Selena. Saldivar, então, supostamente, tornou-se grande fã da intérprete e expressou que havia gostado de sua presença de palco, e uma de suas canções favoritas era Baila esta cumbia. No dia seguinte, ela procurou notícias relacionadas ao show como uma lembrança, mas não encontrou nada. Saldivar, então, teve a ideia de montar um fã-clube de Selena na área onde morava, uma vez que os jornais não estavam promovendo a cantora. De acordo com o pai de Selena, Saldivar tentou contatá-lo e ele enviou um total de 15 mensagens, embora ela tenha declarado que havia enviado apenas 3. Quintanilha Júnior, pai, falou com Saldivar, que pediu-lhe a permissão para começar um fã-clube em San Antônio. Ele decidiu marcar uma reunião com esta, durante a qual aprovou suas intenções, e ambos chegaram a um acordo. Em junho de 1991, Saldivar tornou-se fundadora e presidente do fã-clube de Selena em San Antônio. Como presidente, ela foi responsável pelos benefícios dos membros do fã-clube, cobrando uma taxa de $22 para os fãs que recebiam produtos e promovessem Selena. Uma camiseta com o nome da cantora, entrevistas exclusivas com a banda, uma ficha técnica sobre o grupo e notificações exclusivas sobre futuros concertos. Yolanda desistiu de sua carreira como enfermeira de pacientes com câncer terminal e decidiu dedicar-se seu tempo somente ao fã-clube, embora estivesse recebendo menos do que recebia quando atuava como enfermeira. Mas logo Saldivar começou a agir pelas costas de sua grande heroína, mostrando de fato o quanto a invejava, tanto por sua beleza como por seu sucesso. Então começou a desviar fundos do fã-clube, onde milhares de pessoas enviavam dinheiro e presentes. E também desviou verbas de uma das boutiques de Selena, a qual conseguira ser gerente. A dedicada fã, enfim, mostrava sua verdadeira face, e essa máscara logo iria cair de vez. Em janeiro de 1995, o pai da artista começou a receber telefonemas e cartas de fãs irritados que enviaram seus pagamentos de adesão ao fã-clube e não receberam o que lhes fora prometido. Ele deu início a uma investigação e encontrou evidências que comprovaram que Saldivar havia desviado $60 mil em cheques falsificados do fã-clube e das boutiques. Ela então foi confrontada pela família Quintanilha e, com o aval de Selena, optaram por demiti-la. Saldivar então comprou um revólver calibre 38. Fato: a premeditação do crime nas investigações futuras. Ela estava decidida a matar Selena. Então, revoltada, Yolanda atraiu Selena ao seu quarto de hotel, o Hotel Days Inn, onde estava hospedada, informando querer devolver os documentos da empresa da cantora para terminar a sociedade. Selena foi ao local, mas após uma forte discussão, então foi revelada toda a inveja e raiva que estava oculta em Yolanda. Esta sacou o revólver e ameaçou se suicidar. Então Selena, assustada, virou as costas, indo em direção à porta do quarto. Mas Yolanda, em vez de tirar a própria vida, apontou a arma para ela e atirou. A bala acertou o ombro esquerdo e atravessou o tórax, cortando uma artéria que irriga o sangue para o coração. Selena, mesmo ferida, conseguiu sair do quarto. Seguiu pelo corredor por 100 metros até chegar à recepção do hotel, informando o nome de sua assassina e o número do quarto. Então, desfaleceu. A polícia e a ambulância foram chamados.
Saldivar foi detida poucos metros do hotel. Os médicos levaram Selena de ambulância para o hospital. As tentativas de transfusão de sangue e tentativas de estancar a hemorragia não deram certo e seu organismo não aguentou. A cantora então foi declarada morta a 1h05 da tarde. Aconteceu que foi por um choque hipovolêmico fulminante, seguido de uma parada cardíaca. O coração da grande estrela latina parou. A comunidade hispânica foi a mais afetada pelas notícias da morte de Selena. Muitos viajaram milhares de quilômetros até a casa da cantora e para suas boutiques, bem como até a cena do crime, o hotel em que ocorreram os fatos, enquanto igrejas com uma grande população de hispânicos fizeram orações em seu nome. Todas as grandes redes de TV dos Estados Unidos interromperam suas programações para dar a notícia da morte da intérprete. As reações da morte de Selena foram comparadas com as do músico John Lennon e Elvis Presley, bem como a do presidente americano assassinado em 1962, John F. Kennedy. Alguns americanos brancos e europeus, no entanto, reagiram à notícia de forma indiferente, definindo a artista como sem importância e dizendo aos hispânicos para esquecê-la. O radialista Howard Stern zombou da morte e do funeral de Selena, bem como da tristeza de seus fãs. Criticou sua música e, em tom de deboche, tocou suas canções com ruídos de tiros ao fundo. Um verdadeiro escândalo, causando revolta entre a população hispânica. Em 12 de abril de 1995, 2 semanas após a morte da cantora, o então governador do Texas, George W. Bush, o mesmo que se tornaria presidente anos depois, declarou que o aniversário da artista seria comemorado como o Dia da Selena, no estado supracitado. Este ato causou reação negativa de alguns americanos, que ficaram ofendidos com o fato de que o Dia de Selena ocorreria no domingo de Páscoa. Mesmo assim, a artista era muito amada no Texas. O título de Rainha da Música Texana foi dado a ela. Já Saldivar, a falsa fã, ladra e assassina, pegou prisão perpétua e espera a liberdade condicional em 30 de março de 2025. Selena se foi precocemente e se tornou mais uma estrela no céu. E seu caso mostra claramente que os ídolos da música, venerado por milhões, podem mais do que qualquer um atrair todo tipo de gente, aquelas que amam e admiram de coração, as indiferentes em sua curtição momentânea, e aquelas que dizem amar com palavras, mas que intimamente em seu coração se contorcem em inveja e cobiça, pois não nasceram com o talento, a beleza e principalmente o caráter de um ser humano verdadeiro. Olá, como vocês estão? Selena Quintanilha nasceu em março de 71. Portanto, ela teria a minha idade, porque nasci um pouquinho depois, em julho. Então, teríamos a mesma idade hoje, caso a vida dela não fosse tirada, né? Selena cantava muito bem, tinha uma voz poderosa, né? Ela dançava muito bem, ela tinha presença de palco excepcional. Infelizmente eu não pude colocar a voz dela, as músicas dela, por conta dos direitos autorais no YouTube, né? Então, infelizmente eu não pude colocar, mas deu para perceber nas minhas pesquisas que ela era muito família. Era uma pessoa que tinha um vínculo muito forte com a sua família, com seus irmãos
Tanto é que eles tiveram uma banda por um tempo, né, ali no comecinho da carreira musical dela. Infelizmente apareceu uma pessoa como essa Saldivar aí, né, uma mocoronga que não tinha nada que a Selena tinha, que era beleza, e talento e caráter e empatia, né? Ela não tinha nada disso. Era uma pessoa extremamente invejosa, duas caras, e aí os fatos acabou levando a isso. Aliás, ela premeditou o assassinato da Selena, né? Ela foi lá, comprou a arma, ela premeditou tudo, chamou no hotel, entendeu? Então, se a justiça for realmente feita, ela tem que apodrecer na cadeia, né? Isso seria o justo, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. É o primeiro episódio dessa série e outras virão aí, né? Com esse tópico aí, né? Que é a inveja. A inveja mata. Então, valeu!